Olá pessoal, estudaremos a História e Geografia do município de Itaboraí. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, estudaremos diante de 3 perspectivas, de acordo com o conteúdo programático que está lá no edital do concurso de vocês. Também faremos alguns exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo, beleza? Bom, além disso, também irei disponibilizar para venda um simulado contendo questões autorais, com o gabarito comentado sobre essa temática, também com os promocionais contendo outras temáticas, como a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores de Itaboraí. Quando eles estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Também irei disponibilizar videoaulas na forma de módulos que irão ser hospedadas na plataforma da Hotmart, na forma de cursos com os conteúdos comuns. Quando estiverem prontos e organizados, também colocarei os links na descrição do vídeo. Então, para você ficar ligado em todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo, quanto de conteúdo, quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal, que é o @ensinoemação. Bom, é isso, bora começar! E vamos continuar o nosso estudo sobre a história de Itaboraí, segundo o artigo Inflexões da História nas Configurações Urbanas de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi publicado no Simpósio Nacional de História, que está sendo cobrado para o concurso de vocês, tá? Por isso que eu trouxe esse documento. Então, nós estamos estudando esse documento, a história na perspectiva desse documento. Também estudaremos na perspectiva de outros, tá? São 3 documentos. Estudamos a parte introdutória, entendemos em relação à questão da ocupação do solo, entendemos que a ocupação do solo de Itaboraí aconteceu de forma muito agressiva, entendemos o porquê disso tudo, entendemos também um pouco da história de Itaboraí, como é que se deu, né, junto à questão da expansão do Rio de Janeiro, com a colonização do Rio de Janeiro, a doação de Seis Marias, que a vila de Itaboraí passou por um período de declínio, né, teve perdas econômicas, teve a questão da malária. Entendemos também que Itaboraí tem uma posição estratégica ao lado de rodovias, tinha o Porto de Itaboraí também, que era algo que beneficiava muito Itaboraí, mas perdeu espaço depois, mas que perde espaço depois, né, por conta daquele trecho de Niterói, de Cantagalo-Niterói, que nós estudamos também, né, que acaba pegando o escoamento do café e acaba ali causando o declínio do Porto das Caixas. A gente viu isso na aula passada. Agora, a gente vai seguir com esse documento estudando pós-1990. Bom, e aí, quanto à existência de instrumentos de planejamento e gestão urbana, o município possuía a Lei de Zoneamento de Perímetro Urbano em 1986, mas não plano diretor. Possuía ali uma Lei de Zoneamento de Perímetro Urbano, mas não tinha um plano diretor. E o plano diretor é o grande instrumento do solo urbano, né? Um grande instrumento que possibilita o ordenamento do solo urbano. Só nos anos de 1990 contou com a Lei de Parcelamento do Solo, Código de Obras ou de Posturas, isso em 1995. O cadastro municipal ele foi atualizado em 1998 e a planta de valores em 2000. Faltam conselhos para os setores como de política urbana e de desenvolvimento urbano. É um documento que frisa muito essa questão do solo urbano, porque é um documento que trabalha com isso, né? O objetivo desse documento, desse artigo, é tratar sobre essa questão, né? É tratar sobre essa reflexão em torno da questão da configuração urbana de Itaboraí. Então fala dessa agressividade em relação à ocupação do solo de Itaboraí, fala sobre essa questão de não ter um plano diretor, né? Tinha ali a Lei de Zoneamento e do Perímetro Urbano, mas não tinha um plano diretor. E aí, só nos anos de 1990 que foi ter uma lei de parcelamento do solo, Código de Obras e de Posturas em 95, tá? Então, tudo isso é algo relevante, né, a nível desse estudo. Também é dito aqui sobre a questão do crescimento relativo da população urbana nesse município na última década. Então, tivemos um aumento em relação à quantidade de habitantes, né, que passou a 94%, né? Tivemos ali uma urbanização de 94%, uma taxa de urbanização. E isso, claro, que acaba influenciando, porque se aumenta o número de pessoas, de habitantes, você tem que ter ali condições de comportar isso. E aí você teve um déficit habitacional muito grande, tá? E isso foi detectado, né? Não tinha habitação para todo mundo. Além de outros problemas de ordem econômica, como, por exemplo, as pessoas que estavam ali à frente da família, né? Sustentando as suas famílias, ganhando até 3 salários mínimos.
Houve também aumento das receitas em meados dos anos de 1990, mas das despesas também, com taxas um pouco maiores, sendo que as destinadas à habitação e urbanismos eram irrisórias. Então até aumentou as receitas, mas também aumentaram as despesas, né? E aí, o que você investiu para habitação e urbanismo? Muito pouco, né? Por isso, a gente ainda tinha muitos problemas relacionados a isso. O município contava com 90% de domicílios atendidos em relação à energia elétrica. Então, boa parte dos residentes, né, da população residente em Itaboraí tinha acesso à energia elétrica. O abastecimento de água cobria 40% das moradias, 65% com fossas e sumidouros e 15% com serviços de esgoto. Em termos de patrimônio construído, destacam-se sítios e edificações, testemunhos de vida e uso e ocupação do solo urbano, do solo municipal. Tem o sítio arqueológico paleontológico que se situa às margens do Lago de São José. Tem manguezais que compõem a APA de Guapimirim, que é a área de proteção ambiental. Tem exemplares arquitetônicos mais destacáveis, que aconteceram, né, destacáveis no século XVII, XVIII e XIX, localizados no distrito de Itaboraí, Porto das Caixas e Tambi. Então temos esses destaques aqui em relação a Itaboraí como o sítio arqueológico paleontológico que se situa ao redor ali do Lago de São José, os manguezais que compõem a APA de Guapimirim são alguns deles. Bom, em Itaboraí, o entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto forma o conjunto urbanístico mais completo e bem preservado. Neles estão a Igreja Matriz de São João Batista, que data do século XVII, as edificações da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, que datam do século XIX, o Fórum, que data do século XIX, e algumas residências nas cercanias, que datam do século XIX, assim como a Igreja Nossa Senhora do Bonfim, que data do século XVII. Então ele cita aqui algumas igrejas, algumas edificações que são importantes vocês memorizarem, tá? Então nós temos a Igreja Matriz de São João Batista, temos a Prefeitura, a Câmara, temos o Fórum, temos a Igreja Nossa Senhora do Bonfim. Hoje, as principais atrações turísticas, segundo o Tribunal de Contas do Estado, são a Igreja de São João Batista, o Teatro João Caetano e as ruínas do Convento Boa Ventura, que é também chamado de Convento de Macacu, tombadas pelo IFAM em 1980. Em Porto das Caixas está a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, que data do século XVII. Então, atualmente, temos como principais pontos turísticos, atrações turísticas em Itaboraí, a Igreja de São João Batista, o Teatro João Caetano, as ruínas do Convento Boa Ventura, também conhecidas como Convento de Macacu, e também a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Lembrando que a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição se localiza em Porto das Caixas. Eu considero essas informações relevantes a nível de prova. Costuma ser cobrado em prova pontos turísticos, costuma ser cobrado localizações, então acho importante vocês memorizarem. E aí o estudo, né, nesse pós-1990, mostra que boa parte dos terrenos não foram cadastrados, uma boa parte da área construída estão nessas condições. Temos lotes não edificados, temos registros residenciais, temos favelas, loteamentos irregulares, temos aqueles ditos como os clandestinos, assentamentos subnormais, temos aqueles considerados invadidos. As áreas invadidas chegam a 13 no total, tem uma população considerável numa área considerada como invadida. O município não conta com uma política habitacional, não conta com um conselho de habitação ou qualquer fundação de habitação para fazer frente a essa situação dessas áreas invadidas. Não acho que vocês tenham que memorizar essas informações. De verdade, eu não acho que isso é importante a nível de prova, não. Porém, o que você tem que tirar disso? É o contexto. Perceber que você tem aqui uma questão da urbanização de Itaboraí que aconteceu de forma muito irregular, tá? Então, foi de uma forma realmente muito agressiva. Nós temos aqui áreas que elas se deram loteamentos irregulares, clandestinos, invadidos. Não temos uma política habitacional, não temos um conselho habitacional, não temos uma fundação habitacional para poder mediar essa situação. Então, tudo isso eu acho que é importante você entender esse contexto. Chegando agora nas considerações finais desse artigo, bom, o desenvolvimento do município de Itaboraí sempre se firmou devido à sua localização estratégica. Nós vimos isso ao redor de rodovias, né? Nós temos aí a questão da proximidade com Niterói. Sem ordenação específica, o provimento de serviços não acompanhou proporcionalmente o processo de urbanização e ocupação das áreas. Não teve um projeto de ordenamento, né? Então, teve ali um aumento dos serviços, teve um aumento da urbanização, mas não teve uma
não teve um planejamento para isso, um ordenamento para isso. Aí ele menciona aqui a precariedade em relação a alguns distritos mais afastados da rodovia, que não tem uma estrutura suficiente, que estão localizados nos limites do município de Maricá e São Gonçalo. Fala que Marília é a localidade que concentra a maior população, né, de Itaboraí, mas também é a maior quantidade de pessoas numa situação econômica mais vulnerável e menos serviços públicos. Fala dos índices de urbanização que foram crescentes até os anos de 1960, depois eles diminuem até 1990 e depois eles dão um salto, né, de 21% para 93% em 91 e depois 94% em 2000. Então não acompanhou, foi um crescimento muito grande sem um ordenamento. Então, durante as últimas décadas, sem integração de caráter metropolitano, houve um impacto no uso e ocupação do solo e uma solicitação maior ainda por moradias, né? Então, aumentou o número de pessoas morando em Itaboraí, teve esse salto, né, esse boom. No entanto, não tinha moradia suficiente para todo mundo, teve um crescimento desordenado. Bom, então numa visão prospectiva, os estudos permitem identificar a falta absoluta de instrumentos que possam direcionar e controlar a ocupação do solo que se fez de forma intensa e irregular. Então a gente consegue concluir, esse estudo conclui isso, né? Que a ocupação do solo foi totalmente irregular, foi intensa, foi agressiva, foi irregular. A necessidade de políticas urbanas e projetos sociais atinge o desenvolvimento de ações estruturais e institucionais com prioridade para as referentes ao setor de habitação popular, com ocupações associadas a altos índices de degradação urbano-ambiental. Então o estudo aponta para a necessidade de projetos, né, em relação a essa questão das políticas urbanas, a questão de projetos sociais para poder, priorizando a questão da habitação popular, porque você teve um aumento do número de pessoas, mas você não tinha habitação para todo mundo. Bom, sem cultura organizacional compatível, a falta de planejamento e controle da ocupação municipal dificultou tanto a gestão democrática quanto a ação de órgãos de política urbana. Então, nós não tínhamos ali uma cultura organizacional, né, para organizar o solo urbano, não tinha um planejamento, não tinha um controle por parte do poder público, não tinha uma gestão democrática no final das contas, né? Não tinha isso. Foi tudo muito bagunçado e desordenado. Assim como a inserção imediata de requisitos legais de obrigatoriedade de implantação de novos instrumentos de planejamento e gestão urbana. Então não tinha também ali requisitos legais, né, para poder, de certa forma, obrigar que tivéssemos uma ocupação ordenada. O plano diretor, instituído para cidades com mais de 20 mil habitantes, não foi elaborado pós-Constituição, perdendo a obrigatoriedade oportuna e a chance de um avanço nas frentes de participação popular. Aí ele fala nessa questão da importância do plano diretor que não foi implementado, né? Porque não foi implementado, não foi instituído, não foi elaborado. Então a falta de um plano diretor culminou muito nessa questão da ocupação desordenada, né, de Itaboraí. Então urge a criação de políticas de habitação e das zonas de especial interesse, programas de regularização fundiária e a instituição dos conselhos. Também necessita a criação de fundos para as camadas de baixa renda. É imprescindível o desenvolvimento de capacidade institucional, elaboração do plano diretor, atualização da legislação urbanística, revisão das leis de zoneamento e de parcelamento do solo e também o Código de Obras. Então é mais do que necessário, é fundamental que nós tenhamos ali investimento, né, políticas públicas voltadas para a habitação, também para a questão da regularização fundiária, para você ver essa questão das camadas sociais, as camadas de baixa renda, criar um fundo para essas camadas, investir na questão do plano diretor, da implementação do plano diretor, revisar as leis que se voltem a zoneamento e parcelamento de solo, né, atualizar as leis que se voltem à questão urbanística, tudo isso é muito importante para que você tenha ali uma adequação em relação à questão do solo urbano de Itaboraí. E vamos fazer uma questão. Em breve estarei disponibilizando os simulados contendo questões autorais como essas que eu estou disponibilizando aqui, com gabarito comentado sobre essa temática, também sobre outras, como a lei orgânica de Itaboraí, também o Estatuto dos Servidores de Itaboraí, na forma de combos promocionais. Tá? Quando esses simulados estiverem prontos, estarei colocando os links na descrição desse vídeo, assim como o curso com os conteúdos comuns na forma de videoaula, organizados em módulos, na plataforma da Hotmart. Também quando estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Eu também divulgo através do Instagram do canal, que é o @ensinaemação. Então, gente, vamos à leitura da questão.
De acordo com os aspectos históricos e geográficos de Itaboraí, conforme o documento publicado pelo Simpósio Nacional de História, constituem características de Manilha as seguintes. Eu não coloquei o nome do documento, gente, aqui, do artigo, porque fica muito grande o enunciado, tá? Vocês sabem de que documento eu estou falando aqui, ok? Então, vamos lá. Manilha é um distrito de Itaboraí? É ou não é, gente? Manilha é sim um distrito de Itaboraí, certinho. 2. Manilha é a localidade que concentra a maior população de Itaboraí? Sim, o documento nos fala isso, tá certo. 3. Manilha é a localidade com o maior número de habitantes em situação de pobreza, no entanto, é o distrito que disponibiliza mais serviços públicos em Itaboraí? Bom, gente, Manilha de fato é a localidade que tem o maior número de habitantes em situação de pobreza, isso em Itaboraí, e também é o distrito que oferece menos serviços públicos, tá? Então a 3 está errada. Então a 1 e 2 estão corretas e a letra E é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem playlist de Fundamentos de Educação. Tem playlist também de simulados de Fundamentos de Educação, de legislação educacional, legislação municipal, noções de administração pública e tantas outras. Maratone para o seu concurso. Bom é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.